Então, quando a gente fala de dízimo e alguém vem com a falácia, com o sofisma, né, de que o dízimo é anterior à lei e, portanto, permanece na graça, a pessoa que usa essa argumentação, ela está dando um tiro no pé tão grande, porque se só porque o dízimo ele foi praticado antes da entrega da Torá, ele deve permanecer com a graça, a pessoa que fala isso deveria fazer a circuncisão. Porque a circuncisão foi dada em Gênesis 17, antes da lei. O sacrifício de animais já era antes da lei. A noção de animais puros e impuros já vem desde Noé. Deus fala para colocar os animais puros e impuros. Embora a lei de Levítico vai ser entregue depois, já havia distinção. Então várias coisas são antes da lei e não permanecem na graça. O dízimo não é apenas uma questão de lei e graça. Se não bastasse uma questão de lei e graça, o dízimo é também uma questão de modo e local. Deus estabeleceu um modo para que o dízimo fosse entregue, somente na mão dos levitas. Número capítulo 18, isto vos será um mandamento perpétuo. E Deus estabeleceu um local para que fosse entregue, somente no local que ele escolher para colocar o nome dele. Tudo começa com Êxodo 25:8, onde Deus diz, no hebraico, Ve'asu li mikdash, e me farão um santuário. Deus só mandou construir um único templo em toda a Bíblia. E aí o que acontece? Quando você vai para Malaquias 3:10, lá está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e não às casas, no plural. A casa do tesouro de Malaquias 3:10 é o extinto templo dos judeus, e não as denominações evangélicas que nem existiam. Em Deuteronômio capítulo 12 e em Deuteronômio capítulo 14, Deus está dando as diretrizes de como o povo deveria obedecer quando entrasse na terra prometida, e é dito, ainda não entraste na terra que o Senhor vos dá como vossa possessão, mas passareis o Jordão e habitareis seguros. O Senhor vos dará descanso de todos os vossos inimigos, e haverá um local que o Senhor escolherá para ali colocar o seu nome. Para este local levareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e tudo que o Senhor requerer de vossa mão. Guardai-vos diligentemente de não ofereceres em qualquer lugar que vires, mas somente no local que o Senhor escolher para ali colocar o seu nome. Então, Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 14, é claro, o dízimo só poderia ser levado para um local que no futuro Deus iria escolher para colocar o nome dele. Só que o texto vai dizer, o Senhor vos dará descanso de todos os vossos inimigos. Esse descanso dos inimigos, esse reinado de paz, só vai acontecer no reinado de Salomão, que são 40 anos de paz. E aí que o povo vai obedecer Êxodo 25:8 e construir o templo, porque até então eles eram nômades e eles habitavam em tendas, e o próprio templo também deles era a tenda da congregação, né, a tenda do testemunho. E aí quando chega o período de Salomão, 1 Reis capítulo 8, Salomão acaba de construir o templo e diz, verdadeiramente habitará Deus na terra com os homens, se nem o céu dos céus o podem conter? Quanto menos esta casa que edifiquei. Mas agora, Senhor, atenta para as orações que forem feitas neste lugar, pois tu disseste, o meu nome estará ali. Olha que interessante, Salomão está orando em 1 Reis capítulo 8 e está lembrando de Deuteronômio capítulo 12 e Deuteronômio capítulo 14 que Deus havia prometido que ia colocar o nome dele sobre um determinado local. 1 Reis capítulo 9, Deus responde a Salomão e diz, Salomão, ouvi a tua oração e colocarei para sempre o meu nome sobre esta casa que edificaste. Ué, se Deuteronômio capítulo 12, Deuteronômio capítulo 14 fala que o dízimo só pode ser levado para o local que Deus vai escolher para colocar o nome dele, e de acordo com 1 Reis capítulo 8, 1 Reis capítulo 9, esse local, o templo que Salomão construiu, como é que o dízimo é levado para a igreja evangélica? Que nem existia. Quando Jesus, em Mateus 23, supostamente no Novo Testamento, vai dizer, vós fariseus, dás o dízimo do do comi, mas negligenciais a parte mais importante da lei, a fé, misericórdia e o amor, devias fazer essas coisas sem negligenciar aquelas? Primeiro, quando Jesus falou isso, a casa do tesouro ainda estava de pé, que era o templo dos judeus. Havia um sumo sacerdote, havia sacrifício, havia os levitas que se alimentavam dos dízimos, e por isso Jesus fala para dar o dízimo. Jesus não falou para os gentios darem o dízimo. E Mateus 23, embora esteja no Novo Testamento, entre os 27 livros, não é Novo Testamento.
Porque o Novo Testamento, período da graça, período dos gentios ou nova aliança, não começa quando Cristo nasce, começa quando Cristo morre. Portanto, quando Cristo falou para dar o dízimo em Mateus 23, ele falou antes da cruz, ainda no período da lei. Porque a graça começa quando Cristo morre, de acordo com o autor aos Hebreus, que vai dizer: ora, onde há testamento é necessário que intervenha a morte do atestador, pois um testamento só é validado onde houve morte. Então é quando Cristo dá o brado na cruz e diz: está consumado, no grego tetelestai, está pago, e que o véu da lei é rasgado de alto a baixo, o véu do templo, que começa o Novo Testamento. Então usar Mateus 23 como argumento neotestamentário para a prática do dízimo também não é válido. E quando nós, se quiser eu falo até 4 horas da manhã, já está respondido, ou vai querer que eu fale, como é que fala? Malaquias 3, 6 a 12 e outros textos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais em dizer: em que te roubamos? Vós quem? Se o conteúdo está direcionado a Israel, era nós, a igreja? Ou era o povo que estava roubando, em especial os sacerdotes? Isso não tem nada a ver comigo. A carta, a sentença, está endereçada a Israel. Ele não diz aqui, palavra do Senhor por meio de Malaquias à humanidade. Aí tudo bem, mas era contra o povo de Israel, era contra a nação de Israel. E Deus perguntou: roubará o homem a Deus? Todavia vós quem? O povo de Israel. Aonde está o erro teológico? Quando futurizam esta passagem, tiram ela de Israel e botam para dentro da igreja. A igreja pensa que sabe tudo, cega, obedece os seus líderes. Depois diz o versículo de número 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha a conjugação verbal de quem não tem currículo, de quem não nasceu no lar evangélico, de quem chegou ontem. Olha a minha conjugação verbal. Vós, a nação toda. Qual era esta nação? A nação de Israel. O que isso diz respeito a mim? Esse escrito de dívida foi cancelado por Cristo. Isto era uma dívida anual, como nós temos IPTU e IPVA. Isto era uma dívida anual, você leu em Deuteronômio, que os judeus tinham anualmente para sustentar os levitas lá no templo. Que não existe mais levita, porque o templo caiu em 70. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Versículo de número 10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Claro, mantimento está falando de quê? Comida. Está falando de frutos, verduras. Era isso que era o dízimo. A casa do tesouro ficava onde? Em Jerusalém. Ficava, não está mais. A casa do tesouro não é a igreja que um homem vai no cartório e escreve lá: ministério do pastor Cuscuz. Isso não é a casa do tesouro. Isto é um edifício de pedra, onde cada um prega a sua doutrina, cada lugar tem o seu pastor. Que Deus que tem tanta casa é essa? Agora pergunta a eles assim: traz para a casa do Senhor, a igreja de fulano é a casa do Senhor. Ah, tá bom, pastor, então esse mês eu posso levar o meu dízimo para aquela outra igreja, porque lá também é a casa do Senhor? Vê se eles deixam. Precisa ler mais a Bíblia, porque senão a casa cai.